Olá, pessoal! Começando mais um 45 minutos. Eu sou Celso Shigami e estou aqui com o maestro Cássio Zirpoli e Quartuzito Silva nessa live que tem a direção do nosso caríssimo Márcio Souza, cracaço de FIFA. O homem está aqui com a gente na direção dessa live, onde nós vamos analisar a vitória e a classificação do Santa Cruz na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D. O Santa Cruz devolveu ao Sergipe o placar, a vitória por 2-1, né? Havia perdido por 2-1 pelo mesmo placar no Batistão. E na Arena de Pernambuco, neste sábado, na véspera do Dia dos Pais, o Santa Cruz devolveu o 2-1 e venceu, se classificando nas cobranças de pênalti. E agora enfrenta a equipe do Altos, que passou sem dificuldade aí, vencendo por 5-1 Independência do Acre e depois por 3-1. Então, esse vai ser o foco da nossa análise hoje. Salve, salve, maestro! Salve, salve, Artuzito! Como vocês estão? Tudo bem? Fala, Celso. Fala, Arthur. Arthur que está em São Paulo. Daqui a pouco... Acho que até, Arthur, de antemão, Márcio, fica atento no Twitter de Arthur para a gente jogar a foto na tela, que acho que vale a pena ir para a tela daqui a pouco. Um encontro... Uma classificaçãozinha, não é, se for repetindo, se for emulando o som, para dar dica, uma companhia que Arthur teve lá na audiência dele. Isso. Aí já está na tela. Ítalo Senna, Santa Cruzense. E, enfim, Arthur, detalhes daqui a pouco. Era só para mostrar, para ficar atento, para Márcio ficar atento nisso aí. E para passar rapidamente para. Que figura, velho. Das maiores figuras da internet. Maestro, tem uma dúvida. Arthur. Mas, maestro, tem uma dúvida sincera, velho, sinceríssima, para tirar contigo. Você é um cara que sente uma dor física com vergonha alheia. Eu sei, porque eu conheço você há bastante tempo e eu sei como você fica. E com o nosso queridíssimo Ítalo Senna, velho, que é, o campeão da vergonha alheia. Como é a sua relação aí com o conteúdo desse craque do humor? Celso é maior e ele não faz nem ideia. Vai ser até difícil me emocionar aqui, mas curiosamente, a última conversa que eu tive com meu pai foi mostrando vídeo de Ítalo Senna para ele. Porra, maestro. Só assim... Ele não conhecia, meu pai sempre gostou de pegadinha, desde a época daquele cara do Silvio Santos. E, enfim, aí quando eu encontrei, aí eu disse, tem um cara aqui, isso em 2021, que é bom pra caramba daquela pegada, e obviamente porque ele conseguiu levar essas pegadinhas para outro nível. Então, assim, foi o último momento que eu tive meu pai, foi mostrando várias pegadinhas de Ítalo Senna. E hoje eu não tenho vergonha alheia, porque quando eu falo que ele subiu o nível, quando ele subiu o nível, é porque eu não consigo ter vergonha alheia, porque acho tão absurdo que as pessoas não consigam assim, se sair da conversa, que não é vergonha alheia. Uma coisa é o cara tá passando vergonha numa situação que o cara não sabe. Mas assim, quando a situação eleva para o cúmulo do absurdo, e a pessoa fica dando trela para ele, eu acho assim fantástico. Porque assim, é por isso que nesse caso, eu consegui driblar a vergonha ali, porque as de Silvio Santos eu tinha vergonha ali, é demais, ali da galera. Mas essa, eu acho... não, vergonha ali eu acho engraçado. Nessa eu só acho engraçado. Porque, assim, eu não consigo entender como as pessoas, assim, ele fala e a galera vai em cima, e a galera se mantém, tipo, a galera, meu irmão, vai te fuder, pô, vai embora. A galera fica ali. Eu acho... Sabe o que eu não entendo, maestro? Isso que eu não entendo, eu acho engraçado porque eu não entendo, mas ele consegue ter a tática lá de fazer o cara dar satisfação pra ele. Assim. E eu entendo como é que ele não ri. Porque eu acho, pra mim, assim... mas é o talento do cara que faz a pegadinha. Exatamente. Pra mim, o maior talento dele é conseguir ficar sério, sabe? Você vendo a pegadinha, em determinado momento você pensa, ele tá realmente pensando isso, sabe? Você se mostrar pra alguém assim, é capaz da pessoa acreditar de fato que não é uma pegadinha, que o cara tá falando sério, porque ele fala muito sério. Isso pra mim é o principal. É um atosaço. Exatamente. E assim, eu considero humoristas assim das pessoas mais inteligentes do planeta, né? Eu acho
incrível, incrível. É um poder, velho. É quase uma mágica o que essa galera faz, assim, sabe? De entrar na cabeça das pessoas e entender o que é engraçado, velho. Entender o que é resenha, velho. Isso aí eu acho um negócio espetacular. E eu acho espetacular como essa galera conduz a audiência deles, a plateia deles, do jeito que eles querem. Na hora de ficar sério é para ficar sério, na hora de ficar com cara de quem não entendeu nada, fica com cara de quem não entendeu nada, e na hora de fazer a galera rir, eles fazem a galera rir. É um talento, assim, para manipular, no bom sentido, as emoções das pessoas, que é um negócio inacreditável. Eu tenho realmente uma enorme admiração pela categoria de humorista. Então, um abraço aí, Ítalo, e parabéns pelo trabalho, pela resenha. Maestro, um abraço para você também, viu, meu irmão? Celso, aí... deixa eu aproveitar essa deixa aqui. Não, veja, assim, só para deixar aqui, foi uma ótima lembrança que eu tive, assim, vai ser para sempre um último momento desse jeito que eu tive. Sensacional, mas sensacional. Fiquei emocionado também aí e é uma linda lembrança, sem dúvida, é uma linda lembrança. Arthuzito, dale, complementa. Eu ia pegar essa deixa aqui, Celso, para fazer uma série de homenagens aí, mandar uns abraços aí pro pessoal, já que a gente trouxe esse tema aqui de como eu assisti o jogo hoje, né, com o Ítalo Senna. Então, a minha primeira homenagem vai ser ao grande Felipe Assis, seguindo o que ele sempre faz aqui. Então, já vou evocar aqui o Tioplac, água mineral de William Bonner. Um brinde a Felipe Assis. Exatamente, um brinde a Felipe Assis. E como ele sempre faz aqui no começo, né? Mandar um abraço. É vitória de cerveja, é vitória de buzina. É isso aí. Um abraço, primeiramente, para Ítalo Senna e explicando, né? Ítalo Senna, o que é que aconteceu para eu assistir o jogo hoje com ele. Tem até no meu perfil ainda do Twitter aí, Márcio, tem uma última foto que eu postei, que é a galera do consulado Sampa Cruz. Um abraço aí pra galera. A gente tava assistindo o jogo juntos num bar aqui em São Paulo. E aí Ítalo tava em São Paulo esse final de semana, perguntou onde é que a gente ia se juntar e foi lá para assistir o jogo. O Ítalo, um grande tricolor, gente da melhor qualidade. Então, uma experiência super bacana. Todo mundo sabe o quanto eu adoro ver jogo em estádio, e você morando longe é uma experiência que você não consegue ter sempre, mas hoje eu senti um pedacinho me senti um pouquinho na arena, sabe? Tá dividindo ali o bar com outros torcedores, então um abraço aí. Eu vou esquecer do nome de muita gente, tá? Mas um abraço aí para Gabriel, Rafael, Daniel, um abraço para João Cabral, que é um torcedor de Maceió, mas estava em São Paulo, ouvinte aqui. Tirei uma foto com ele também, super gente boa. Então, um abraço aí para todo mundo. Um abraço para Massa Coral e vou fazer um pouco aqui o trabalho de Ravel. Chame mais pessoas para a gente estar consumindo aqui o conteúdo. Indica para um amigo. Chama a galera para assistir esse vídeo aqui, seja agora ao vivo, seja depois, quando você está assistindo esse corte. Vamos fazer uma grande corrente tricolor aqui, vendo esse conteúdo e mandar esse abraço aí para todo mundo. Foi uma tarde e noite muito bacana. Eu só saí de lá porque tinha um compromisso aqui da live. Senão ia estar lá até... Não sei até que horas a galera vai estar. Era uma vitória para estender um pouco. É isso. Foi de certa forma, você tá lá ainda, né? Você tá na mesma vibe da galera aí. É isso. Exatamente. E, assim, a galera lá deve estar num nível mais alto, mas eu não vou deixar também eles passarem muito na frente, não. Então, por isso que eu já fiz aqui já peguei a água mineral aqui de William Bonner para seguir no ritmo. Eu tô no cafezinho. Olha só, deixa eu fazer um convite para você que está acompanhando a gente. Como o Arthuzito falou, chama mais gente aí para acompanhar a nossa live, para fazer o programa aqui com a gente. E chama a galera para se inscrever no nosso canal. A gente está pertinho de alcançar essa marca gloriosa de 100 mil inscritos, tá? E se você puder nos ajudar a alcançar essa meta, de certa forma, esse sonho que a gente tem, né? Pô, fazendo conteúdo há 11 anos, ralando aí dia, noite, madrugada para seguir nesse compromisso. Tá faltando agora pouquinho, tá? Se você puder nos ajudar, vou ficar muito feliz, a gente vai ficar muito agradecido. E se você puder fazer parte aí dessa comunidade que só cresce, que só se fortalece, seja muito bem-vindo, tá bom? E agora, meu querido Márcio, vamos começar a falar um pouquinho de futebol, tá?
a gente vai falar, Arthur, de uma partida, como o maestro já destacou, como você também já destacou, uma partida dessas que vão formando ali, né, a personalidade do torcedor, são lembranças, esses grandes jogos que têm essas características, eles vão muito ali para o lado da emoção, né, do suspense, da tensão, né, e isso esteve presente aí na Arena de Pernambuco, né, na tarde deste sábado, tá? O Santa Cruz devolveu o 2-1 do jogo de ida, abrindo o placar logo no comecinho, ampliando, tá? Ficando aí com a classificação na mão, acabou cedendo um gol para o Sergipe, que leva a partida para os pênaltis, e ali a história foi escrita, com o Santa Cruz avançando à segunda fase da Série D de 2025 para enfrentar o Altos. Antes de a gente começar a falar do que aconteceu mesmo dentro de campo, quando a bola começou a rolar, eu queria que a gente falasse um pouquinho desse sentimento, dessa emoção, tá? Que você dividiu com a galera do Consulado do Santa Cruz, aí em São Paulo, né? Que milhões de tricolores também fizeram o mesmo aí em suas casas, espalhados pelo Brasil, e que também essa galera que lotou a Arena de Pernambuco também acompanhou. Queria que você falasse um pouco da emoção, velho, desse tsunami, né, de emoções desse sábado, nesse jogo tão emocionante para a torcida do Santa Cruz. Celso, realmente foi uma tarde muito emocionante. E eu falo como uma pessoa que não estava no estádio, então imagino o sentimento do torcedor que estava no estádio. E vale a gente valorizar mais uma vez a presença da torcida. A gente gravou ontem, né, o raio-x da Série D, e no programa Cássio já trazia a informação de que hoje a gente veria o Santa Cruz bater o recorde de público de Pernambuco no ano, bater o recorde dele de público no ano, obviamente, né, já que estava batendo o recorde de Pernambuco, e também bater o recorde do próprio Santa Cruz na Arena de Pernambuco, né, já que o Santa é uma equipe que não tem tantos jogos na Arena e o último recorde que ele tinha era numa partida na Série B de 2014 contra o América de Natal. Então, uma tarde de muita ansiedade para o torcedor coral. Não só uma tarde, né? Na verdade, uma semana. Eu estava falando com alguns torcedores do Santa Cruz hoje e eles falando que não conseguiam dormir direito durante a Semana semana. durou um mês, né? Exatamente, exatamente. Talvez no começo da semana aquele pensamento mais pessimista, vai passando os dias e como todo torcedor, você vai começando a ganhar confiança, vai ficando ansioso, vai ficando nervoso. Eu estava falando para eles que eu, sinceramente, durante os dias úteis da semana, vamos dizer assim, não tive uma ansiedade tão grande, mas desde ontem, quando eu gravei o programa, parece que ele foi o estralar assim de que, opa, tá chegando a partida. E hoje realmente foi um dia bem nervoso ali, sempre pensando no jogo, qual seria a escalação, o que é que ia acontecer. Então, uma tarde juntando com a semana de muita ansiedade e que o Santa Cruz também quis usar um roteiro dos mais emocionantes possíveis, né? O Santa, a gente vai falar depois aqui dentro de campo, na parte mais técnica, tática, física, analisando os aspectos de dentro do campo em si, mas dá para a gente dizer que o Santa hoje ele resolveu flertar com o risco de todas as formas possíveis. O Santa teve, Celso, 3 momentos assim que, na verdade, 4 momentos onde pareceu que o Santa ia ter uma classificação um pouquinho mais tranquila e a equipe não conseguiu de fato fazer isso acontecer. Quando abriu 1-0 logo no comecinho, eu acho que todo torcedor do Santa pensou, era o que precisava, agora as coisas vão fluir melhor. Quando faz o 2-0, o resultado que era o suficiente até ali, todo torcedor pensou, pô, vamos ter um pouco mais de calma. Não resultou na classificação no tempo normal, foi para os pênaltis, e nos pênaltis o Santa esteve em vantagem 2 vezes, antes da terceira vez, que foi quando o Kennedy fez a defesa definidora e o Santa se classificou. Então, nas 2 vezes que teve a vantagem, não é que o Santa teve a vantagem e depois de um tempo desperdiçou. Ele teve a vantagem na cobrança seguinte, o jogador do Santa Cruz acabou desperdiçando. Então, um roteiro dramático, mas que eu tenho certeza que, pelo menos se a gente for olhar pelo aspecto apenas emocional, apenas pela festa, que é o que a gente está fazendo nesse momento, talvez dê até um pouco mais de euforia na festa, né? De ter, assim, no limite, naquela forma emocionante de fato,
o torcedor ter conseguido comemorar essa classificação super importante, né? A gente sabe que a Série D, e aqui ainda pegando por esse aspecto, assim, é um campeonato muito difícil, muito complicado. Eu estava dizendo hoje para o pessoal que estava comigo que assim, não existe acesso fácil na Série D. E para mim a maior prova é porque 2 anos atrás a gente teve o Ferroviário, que inclusive foi eliminado hoje, sendo campeão invicto da competição. E aí você olha e pensa, pô, foi campeão invicto, então foi tranquila a campanha. Não foi nada. O mata-mata do acesso, o Ferroviário fez um gol aos 6 de acréscimo do segundo tempo para levar para os pênaltis. No mata-mata do acesso. Então, assim, mesmo o Ferroviário, que foi campeão invicto, e você pode olhar e dizer, então sobrou no campeonato, teve requintes ali de muita emoção. O Retrô ano passado, que passou em todos os mata-matas nos pênaltis, e assim sucessivamente. Então, é uma competição muito complicada, emocionante, requer que você tenha um time cascudo. Então, se você quer tirar um efeito positivo desse sofrimento que o Santa Cruz teve hoje, eu acho que a equipe ganha um pouco de casca, mas obviamente a gente vai entrar depois. Eu acho que esse momento é mais para celebrar. Teve muitos erros, teve problemas, a equipe faltou evoluir em alguns aspectos e a gente depois vai entrar nisso. Mas eu queria, nesse comentário inicial, mais uma vez valorizar a festa que a torcida fez, a presença da torcida, que só não foi maior. A minha percepção é que a torcida só não foi em maior número por uma limitação de segurança ali, por questão de ter torcida visitante, etc. Pelo menos foi o que eu vi de informações, que a Polícia Militar reduziu bastante ali o espaço devido a essas questões de segurança, mas que se tivesse sido colocado à venda 40 mil ingressos, a torcida do Santa Cruz compraria os 40 mil, se fosse 42 mil, compraria, como eu imagino que vai ser na próxima partida, na próxima fase. Então, mais uma grande demonstração aí de amor dessa torcida e no final um resultado positivo, né? Entre trancos e barrancos, mesmo com problemas, o Santa Cruz, eu acho que agora ele conseguiu dar um pouco mais de euforia mesmo, de emoção para o torcedor. Se tinha um torcedor que estava meio cambaleante, não sei se dá para acreditar, mesmo com todos os problemas dentro de campo, uma classificação assim ela é importante para o torcedor seguir ali nesse trabalho, nessa caminhada, e que foi apenas o primeiro passo. Ainda tem 2 mata-matas, ainda tem muita coisa para acontecer, mas o Santa conseguiu sair vitorioso hoje. Muito bem. Maestro, como o Arthur falou, né, você já tinha previsto, né, essa movimentação da torcida do Santa Cruz, independentemente do resultado do jogo da ida, né? Havia uma confiança muito grande de que o time teria capacidade de reverter como reverteu, né, o cenário. Celso, a venda, como o Arthur falou, ela foi muito rápida para chegar nesse público. Dessa vez, eu acho que até imaginava que ia ser, se tivesse algum atrito, porque nas últimas vezes que tiveram grandes públicos na arena, a polícia não estava liberando o inferior sul, desculpa, o inferior norte, que é embaixo da torcida visitante. A visitante fica na superior norte. Mas onde foi a torcida do Sergipe ficou, e dessa vez o Santa Cruz conseguiu a liberação, porque assim, é um absurdo. Todo mundo coloca, você tem que proteger. Não dá para tirar 7, 8 mil ingressos. Acho que já tirou muito, porque no próprio anel superior você tinha como ter colocado um setor mais curto. Mas enfim, é a Polícia Militar daqui. A gente vê em outros estádios onde a visitante fica num espaço bem definido e não precisa... A única exceção acho que é o Maracanã. O Maracanã também, a divisão das torcidas ela é bem mal feita, mas você vai na Arena do Corinthians, é ali no cantinho, ponto. No Morumbi é ali no cantinho, na Allianz Parque é ali no cantinho. Aí na Arena Pernambuco tem que tomar o setor inteiro para colocar aquilo ali. Eu estou dizendo isso porque, como o Arthur falou, foram 35.882 torcedores, mas poderia ter sido mais. Mais ingressos. Do Sergipe foi os que vieram, mas do Santa muita gente poderia ter ido se tivesse esses ingressos à disposição. E só para falar rapidamente dessa questão do público, foi o maior público, alguns números, né? Foi o maior público do Santa nesse ano. Nem tinha como ser maior no Arruda, porque a capacidade atual do Arruda é de 30.025 pessoas, e o Santa conseguiu bater esse público 2 vezes, na semifinal do Pernambucano e no jogo contra o Ferroviário. E os outros jogos do Pernambucano, que a Ilha do Retiro não cabe essa capacidade, dos aflitos também não, e na Arena Pernambuco não teve jogo dessa forma, desse tanto. Então, esse é o maior público do Santa em 25, do futebol pernambucano em 25, e teve um dado que eu não estava esperando muito, que era o da renda, que como os ingressos foram mais baratos, assim, até se você 35 mil vezes 20, daria 700 mil, só que obviamente tem ingresso prêmio, tem ingresso de deck, de camarote, e com esses outros ingressos a renda acabou passando de 1 milhão. E aí a gente está falando de um cenário onde
Tipo, faz tempo que o Santa Cruz não tinha rendas milionárias. Essa foi a 7ª renda milionária da história do Santa. Até para ver se eu acho aqui. A última vez, ó, do Santa, 2011, 11, 15, 13... Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Pronto, acho que o Santa tinha quase 10 anos, assim, porque até de 2016 não foi, lá no Arruda, na final da Copa do Nordeste. Então, assim, o Santa Cruz conseguiu colocar uma renda que ele não conseguia há muitos anos, nem no Arruda. Acho que a última foi, acho que talvez com Tocantinópolis, se eu não me engano. Estou falando de cabeça aqui. Isso, não, desculpa. Justamente, nos últimos 10 anos, só uma vez tinha passado, que é justamente o Tocantinópolis, que foi um jogo de 40 mil e deu 1 milhão e 200 mil. De lá para cá, essa é só a segunda vez, segunda vez em 10 anos, porque é justamente daquela campanha, a volta de grafite, e a gente está falando assim de um recorte grande para a galera ter dimensão do que foi essa renda. E considerando que você está jogando a Série D, obviamente foi o maior público da Série D, né? E como o Santa está vivendo um campeonato que basicamente não tem cota de televisão, não sei quanto a Metrópolis deve pagar para o Santa, mas deve ser, se é que paga, deve ser um valor muito pequeno, e se brincar, deve ser um valor que a CBF eu acho já que está nem pagando. Paga. Eu acho que como a CBF já dá cota, eu acho que esse dinheiro vai para o custeio que a CBF já está fazendo para a Série D. Então, o Santa Cruz depende muito de renda. Então, com essa renda de R$ 1.048.635, que foi a 7ª milionária da história do clube, o Santa chegou a R$ 9.260.000 de bilheteria. Renda bruta, né? Claro que tem os descontos, mas assim, mas é um número muito superior ao dos últimos anos. Assim, muito superior, e vai garantir, veja, meio que garantiu mais uma renda milionária, né? Assim, na próxima fase, sobretudo porque é o jogo de ida, a gente vai falar mais para frente, mas é o próximo, não tem qualquer jogo, na diversidade da volta, será que não? É o primeiro jogo, então provavelmente o Santa vai bater 10 bilhões de renda, e no cenário que o Santa Cruz está, é algo que nunca... Por isso que eu sempre fui contra esse negócio de público zero. Público zero, num momento onde você joga uma divisão na qual você depende demais da renda, eu acho que acaba sendo um contrassenso. E no fim das contas, já acabou não existindo público zero, acabou existindo, na verdade, um público de 35 mil pessoas, que para o Santa acabou sendo algo muito positivo. Perfeito, maestro. Celso, deixa eu só trazer Sim? Ainda dentro de números, né? Já que Cássio trouxe números. Maestro, você lembra o retrospecto do Santa Cruz em pênaltis? Porque eu acho que todo torcedor do Santa Cruz, quando foi para os pênaltis, aí eu acho que vale trazer aqui, porque é um aspecto mais emocional do que racional. Cara, né? qual foi a última classificação? Esse goleiro, até na transmissão do Metrópole, inclusive, ele era o goleiro do Petrolina, pô. Foi até a equipe da FPF TV, que faz a da Metrópolis, acho que estão fazendo assim, equipes locais, nas transmissões Brasil afora da Série D, e trouxe esse muito curioso. Tem sido o goleiro do Petrolina, naquela quarta de final. Tem o jogo que Arthur está falando, do mata-mata contra o Altos, na pré-Copa do Nordeste. Tem contra o Petrolina. Tem mais o Santa estava, maestro, há 5 disputas sem vencer. 5 em sequência. A última tinha perdido. Aquela do Afogados? A última que ele tinha vencido foi contra o Afogados, nas quartas de finais de 2021, no Pernambucano. Márcio, se puder entrar lá no Twitter do Santa Stats, eu vou te mandar aqui o link, eu coloquei agora mesmo esse retrospecto. O Santa, ele tinha vencido das últimas 14, só 4 disputas, né? Então, um retrospecto bem negativo, né? Se você fizer a proporção aí. E agora conseguiu ter um retrospecto de 5 das últimas 15. Então, a gente tem esse ano o Sergipe. Ano passado, o Santa caiu tanto para o Sport nas semifinais do Pernambucano quanto para o Altos. Em 2023, ele caiu para o Petrolina nas quartas de finais do Pernambucano. Em 2022, caiu para o Náutico eu acho que aqui era semifinal do Pernambucano. Ou era quartas de final, não vou lembrar agora exatamente. Em 2021, ele caiu para o Floresta e passou pelo Afogados, que foi nas quartas de final. Em 2020, perdeu o título para o Salgueiro, passou do Náutico na semi. Foi semifinal em 2022 contra o Náutico, não é isso? Aí em 2020, isso, caramba, foi exatamente isso, que ele passou pelo Caruaru City em 2022 nas quartas. Aí em 2020 ele perdeu o título para o Salgueiro nos pênaltis, passou pelo Náutico nas semis, mas já tinha caído outras 2 vezes contra Confiança na Copa do Nordeste e Atlético Goianiense na Copa do Brasil. Em 2019 foi o ano que ele teve o melhor rendimento ali, que ele conseguiu ainda passar 2 vezes. Passou pelo Náutico naquele clássico na Copa do Brasil, né, o clássico do milhão, que teve uma divisão e tudo mais, o Santa passou nos pênaltis, caiu para o Afogados nas quartas do Pernambucano, passou do CRB
nas quartas de final da Copa do Nordeste. Foi um jogo que o Santa, com um jogador a menos, faz um gol com o William Alves ali na reta final, vai para os pênaltis e passa. E aquele mata-mata da Copa do Brasil contra o Fluminense de Fernando Diniz, que ele caiu também. Então, um retrospecto muito negativo. E eu quis trazer isso, Celso, porque dentro daquela análise de aspecto emocional, talvez o Santa precisava afastar um pouquinho esse fantasma também, porque é algo que pode aparecer ainda na campanha, né? A questão de disputas de pênalti. E hoje mesmo, falando aqui de um aspecto de torcedor, quando teve a disputa de pênaltis, eu falei para todo mundo lá, rapaz, deu ruim, porque eu chegava para todo mundo, se você lembra a última vez que o Santa ganhou nos pênaltis, e quase ninguém lembrava. Todo mundo dizia, não, eu lembro de um com o Náutico na Copa do Brasil, mas ninguém lembrava ao certo. A lembrança era muito mais negativa do que positiva. O Santa conseguiu, pelo menos momentaneamente, afastar um pouco esse fantasma. E deu trabalho, viu? Porque. Mas a gente vai falar mais daqui a pouco da disputa de pênaltis, porque, como você falou, abrir vantagem 2 vezes e não. Mas passou. Pior foi o que fez a Portuguesa. Depois já vejam a disputa de pênaltis Portuguesa e misto, lá no Canindé. A Portuguesa perdeu do misto do Mato Grosso, primeiro jogo, da Série D também, né? Segunda fase. Na volta, ganhou de 1-0 no Canindé, foi para a disputa de pênaltis. A Portuguesa perdeu 2 pênaltis e o misto fez os 2. Aí a Portuguesa faz 1, o misto faz 1, 3-1. Bastava um acerto ou um erro da Portuguesa para a Portuguesa vencer. O misto errou os 2 e a Portuguesa fez os 2. A Portuguesa conseguiu, já tinha detalhe, quando errou o segundo, a galera começou a deixar o Canindé. Aí quando empatou, a galera voltou. Na primeira alternada, o cara perdeu de novo a Portuguesa. Assim, matou o time da Portuguesa hoje matou o torcedor da Lusa na unha, nas unhas, porque uma unha só não doeria tanto, não. Pois é, crueldade. Agora vamos começar, Tuzito, a falar do que rolou dentro de campo, tá? Uma partida com momentos assim de altos e baixos das duas equipes, mas que vi justiça no placar, né? Apesar da fragilidade técnica se fazer presente em alguns momentos, né? E também dos momentos ali onde a falha também deu o tom do futebol. Então, eu queria que você começasse agora a nossa leitura sobre o que aconteceu dentro de campo nessa vitória tricolor. Boa, Celso. Primeiramente, eu queria fazer só um disclaimer para o torcedor aqui que está na audiência. Talvez hoje eu não consiga fazer uma leitura do jogo naquela profundidade que normalmente eu trago aqui, porque a emoção foi grande, o álcool ali foi também participando do processo, mas falando sério aqui, eu acho que dá para a gente trazer leituras importantes sobre o jogo de hoje e o maestro tenho certeza que também vai contribuir nessa análise. O jogo de hoje, Celso, eu acho que vale a gente começar a análise pela escalação, porque a escalação dessa partida de hoje era realmente uma dúvida, né, que o torcedor tinha. Teve muita discussão sobre a escalação desde a partida passada, né, que o Santa Cruz não conseguiu ir bem contra o Sergipe e ficou muita crítica, né? Tanto a organização da equipe, o futebol que a equipe desempenhou, mas também de forma individual alguns jogadores. Então a gente teve, por exemplo, uma discussão grande sobre o goleiro e a gente viu a permanência de Rock Kennedy como titular. Eu até falei no programa que a gente teve ontem, né, de Raio X, junto com o Maestro, a gente concordou que manteria Rock Kennedy, porque mesmo tendo falhado na partida lá em Aracaju, ele conseguiu se recuperar ainda no mesmo jogo, não que tenha equilibrado, não que tenha tirado a falha que ele teve no início, mas ele mostrou que pelo menos parecia não ter sentido muito, porque conseguiu fazer defesas importantes ainda na partida, então fazia sentido ele ser mantido, e de fato foi o que aconteceu. Essa era a primeira dúvida na escalação, né, se ele seria mantido ou se voltaria Felipe Alves. Na lateral direita a gente teve a volta de Totti, um jogador que, por mais que não tenha feito até o momento a melhor temporada no Santa Cruz, muito longe disso, Totti está abaixo né? do que a gente já viu ele fazer em outros anos aí pelo Santa, mas é um jogador bem mais qualificado do que Yuri Ferraz, por exemplo, que via sendo titular e foi bastante criticado depois da partida que a gente teve em Sergipe. Na dupla de zaga, havia uma expectativa muito alta sobre a volta de William Alves ao time titular. E eu até falei ontem aqui no programa que eu achava difícil que Marcelo Cabo fizesse a mudança, não porque eu não concordasse. Para mim, o William Alves deveria de fato ser titular. E eu até
briguei muito aqui no começo da Série D, que não entendia o William Alves ter ido para o banco. Foi um Naquele pilar momento, do Santa Cruz a temporada inteira, né? exatamente, foi um dos principais jogadores do Santa Cruz no Pernambucano, um dos mais regulares. Eu falei muito no começo da Série D que para mim ele deveria ser titular no lugar de Eurico, não no lugar de Matheus Vinícius, porque Matheus Vinícius também foi um destaque do Santa Cruz no Pernambucano. Só que depois, durante a campanha, eu fui entendendo um pouco, a dupla de zaga funcionou, mas nessa reta final a gente viu uma queda de rendimento muito vertiginosa de Matheus Vinícius. Inclusive também jogando lá em Aracaju. Né? Ele tá na fotografia dos 2 gols que o Santa Cruz leva. No primeiro lance, por mais que a falha maior seja de Rock Kennedy, ele vacila também no lance, deixando o jogador ter espaço para finalização. E no segundo gol, o jogador cabeceia nas costas dele ali para fazer o segundo gol do Sergipe. E aí, Marcelo Cabo me surpreendeu positivamente, porque eu não esperava essa mudança e ela aconteceu. O William Alves foi titular hoje na vaga de Matheus Vinícius. No restante da escalação, no meio de campo, foi mantido, como eu já estava esperando, mas a gente viu uma mudança relevante no ataque, né, que foi a saída de Tiaguinho para a entrada de João Pedro. Era outra mudança que eu tinha falado aqui com o maestro ontem, que eu não achava tão provável. A gente acreditava que Tiaguinho ia acabar seguindo como titular, até por ser um jogador que, por mais que tecnicamente tenha feito partidas abaixo, mas ele ainda é, por exemplo, o líder do Santa Cruz em participação em gol. Né? Ele ainda é um jogador muito decisivo do ponto de vista de assistência e gol. Né? Então é um jogador importante para você ter dentro de campo, porque gera um pouco aquela sensação de que, por mais que não esteja bem, pode definir uma partida, mas ele acabou escolhendo João Pedro. E aí o jogo, quando começou, Celso Maestro, o Santa Cruz teve o melhor começo possível. Assim, eu acho que nem o torcedor mais otimista imaginou que o Santa Cruz ia conseguir, entre o minuto 1 e 2 da partida, ali um pouco antes de 2 minutos completos, basicamente zerar a vantagem Ficou do em Sergipe. Né? vantagem. Porque Ficou foi em isso que vantagem. aconteceu, exatamente. Porque É tava como com, se. em 2 minutos ele estava com o direito de jogar por um gol e com todo o estádio a seu favor, né? Exatamente, é como se ele tivesse eliminado a primeira partida Isso. e E tivesse ficasse se em tornado vantagem. um mata-mata com um jogo único com a Exatamente. torcida do Santa. Foi isso que o Santa Exatamente. Cruz conseguiu fazer com 2 minutos. Aquele gol que sai no início, que Galhardo comemora, mas claramente foi um gol contra, né, da equipe do Sergipe. E eu até estava brincando com alguns torcedores antes de começar o jogo que, ainda sobre essa questão da escalação, eu acho que dos jogadores que foram para o time titular, o que tinha ainda alguma reclamação do torcedor em relação à escalação era a titularidade de William Júnior, né, o camisa 10. E eu falei para eles que, ó, eu sou um cara que nunca fui muito fã do futebol de William Júnior. Eu acho que quando a bola tá rolando, ele deixa muito a desejar, mas tem uma característica que nas 2 últimas partidas ele foi importante, e eu acho que para uma partida como essa a gente não pode abrir mão. Bola parada. O William Júnior é o jogador do Santa Cruz em bola parada. Na partida contra o 13, o Santa Cruz conseguiu marcar 2 gols, salvo engano, em bola parada, 2 bolas paradas com o William Júnior. E na partida contra o Sergipe, o gol que o Santa Cruz marcou também foi dessa forma. Uma jogada ensaiada onde ele lança para a entrada da área e Giovani marca. Então, ele virou quase que um kicker nessa reta final ali de Série D aqui, né, nas partidas decisivas. E hoje a gente viu isso acontecer. Por mais que tenha sido muito mais uma infelicidade do Sergipe do que um mérito do Santa naquela bola, mas querendo ou não, foi uma jogada de bola parada que muitas vezes define um jogo. E o Santa conseguiu aniquilar a vantagem do Sergipe de forma bem rápida na partida. Porém, Celso, depois que o Santa faz o gol, o que a gente viu foi um pós-gol do Santa bem ruim. Tá? Se a expectativa do torcedor era que o Santa fizesse 1-0 e que depois disso ia significar que o Santa ia fazer uma pressão, partir para o segundo gol, o Sergipe não ia conseguir respirar, a gente não viu isso acontecer dentro de campo. Na verdade, o Sergipe, depois do gol, foi quem teve até melhor na partida, foi quem teve as melhores oportunidades. O Sergipe conseguiu chegar, tem um lance de finalização de fora da área, depois tem um lance de escanteio, que a bola passa com perigo, depois tem um outro lance de escanteio que a bola sobra, também tem uma finalização com perigo. Então, o Sergipe, nos minutos ali pós-gol, talvez 15 minutos, 20 minutos pós-gol, é quem se comporta melhor na partida. O Sergipe estava gostando do jogo. Eu acho que o Santa perdeu aí a primeira oportunidade, como eu falei antes, de colocar o Sergipe nas cordas. Porque você tem um gol no começo, é o que você falou. Não é só que o Santa tirou a vantagem do Sergipe, o Santa se colocou em vantagem. Porque você dá um baque psicológico no Sergipe, que com certeza montou uma estratégia pensando na vantagem que tinha,
e com menos de 2 minutos já teve que reformular completamente sua estratégia, porque perdeu essa vantagem, estava num ambiente adverso, um ambiente hostil, e além do mais, o gol saindo cedo tira talvez algo que o Sergipe quis ter, que é, pô, vamos fazer a torcida se virar contra eles, porque o Santa tirando a vantagem cedo diminui um pouco essa possibilidade. A gente não viu acontecer o Santa chegar, por exemplo, no segundo tempo 0-0, no desespero, para precisar de 2 gols para passar, ou de um gol para ir para os pênaltis. O Santa não viveu esse momento. Que a gente poderia ter visto a torcida realmente ficar um pouco mais impaciente, etc. Então, era um momento mais positivo para o Santa, que não conseguiu tomar proveito. A gente viu um recorte ali do primeiro tempo de um Sergipe. Não que o Sergipe esteve próximo de marcar um empate e tudo mais, mas assim, esteve à vontade dentro de campo. Não sentiu essa pressão que o Santa Cruz poderia ter colocado. Mais ou menos da metade do primeiro tempo para o final, aí o Santa realmente se portou um pouco mais parecido com o que a gente esperava ver no pós-gol. O Santa cresce no jogo, começa a levar perigo, né, ao ataque a defesa, melhor dizendo, do Sergipe, né? O seu ataque começa a produzir algumas chances. Eu acho que o Santa cresce também por começar a utilizar uma arma que o Sergipe utilizou muito bem contra o Santa nesse momento que esteve bem. O Santa começou a usar também, que é a marcação-pressão na saída de bola. Esse recorte que o Sergipe levou perigo ao Santa foi um recorte também que o Santa teve muita dificuldade na saída de bola. O Santa forçou muito, principalmente no primeiro tempo, a saída de bola de pé em pé, sem o lançamento longo. E um lançamento longo que o Santa já usou muito bem nessa campanha, tá? Eu me lembro muito, por exemplo, da vitória do Santa contra o Ferroviário dentro do Arruda, onde o Santa utilizou muito bem essa arma. Não foi chutão, foi lançamento preciso, bola longa para acionar os pontas, os zagueiros quando pegavam a bola, você já viu os pontas se lançando para receber, então hoje a gente não viu o Santa usar isso. O Santa forçou muito o jogo numa saída de bola construída desde trás, mas que não estava funcionando. A pressão do Sergipe na saída de bola funcionou muito bem para a equipe deles. Algumas dessas oportunidades que o Sergipe teve foi utilizando-se de erros do Santa Cruz, tentando sair tocando. E aí, depois de um tempo, talvez o Sergipe cansou, porque a gente sabe que esse tipo de estratégia também não dá para utilizar nos 90 minutos. A gente sabe que uma hora você também cansa de ficar correndo sempre atrás da bola dessa maneira. O Santa começou a usar isso e também levou perigo ao Sergipe. A melhor chance que o Santa Cruz teve no primeiro tempo de fazer o 2-0 surgiu de uma jogada assim. Né? O Santa dá pressão na saída de bola do Sergipe, a bola sobra para o Santa Cruz na direita, um lançamento e Giovani, cara a cara com o goleiro, acaba desperdiçando ali uma chance enorme do Santa Cruz fazer um 2-0 que poderia mudar completamente o roteiro da partida. Então essa é a chance principal, mas o Santa teve outras oportunidades. Não dá para a gente dizer que o Santa mereceu ter o segundo gol no primeiro tempo, porque eu acho que também não foi assim uma sucessão tão grande. Mas dá para a gente dizer que o Santa teve oportunidade para isso. O Santa teve a chance de fazer o 2-0 e desperdiçou. Voltando para o segundo tempo, Celso e Cássio, o Santa faz a primeira mudança, né, que é Thiaguinho retorna à equipe titular, substituindo o João Pedro. E é um começo de segundo tempo em que me pareceu o Sergipe um pouco até melhor. O Sergipe levando um pouco mais de perigo ali no recorte inicial, Exato. principalmente em bola parada, até que o Santa consegue o segundo gol num lance que, assim, para mim é a definição da qualidade técnica. E ali realmente é a definição da qualidade técnica, porque você vê que no lance Galhardo nem Tapa, né, velho? precisou. Ele nem precisou, Celso, de estar assim, no seu melhor momento físico, sabe? Tá assim, pô, se doando completamente. É um lance que antes de sair o gol, eu acho que todo torcedor do Santa Cruz estava, pô, que demora, vai Olha, logo, corre, briga. E o cara vai lá e dá um tapa assim, sabe? De quem sabe. é, Lembrou Denis Marques, nojento. aquele tapa dele na paletinha, que sabe como faz, no ângulo, indefensável. Realmente é um gol de quem sabe, não é qualquer um que consegue uma finalização dessa num jogo decisivo como esse e faz um 2-0 que era muito importante e abre-se a segunda janela para o Santa Cruz de ter uma classificação um pouco mais tranquila. E mais uma vez a equipe não consegue aproveitar. Porque o Santa Cruz, depois de 2-0, Celso, ele segue tendo os erros que a gente viu em Aracaju, a gente viu hoje Isso. no primeiro tempo e a gente viu hoje no segundo tempo. Uma marcação dando muito espaço, um meio-campo, sobretudo, dando muito espaço para a equipe do Sergipe, uma frente de área desprotegida, e o lance do gol que vem do Sergipe um tempo depois, já 10 minutos depois, mais ou menos, do Santa Cruz abrir o 2-0, obviamente que tem a falha de Rock Kennedy, uma falha que eu até comentei com o Márcio aqui antes de entrar, que eu olhando ali, sem tanto replay,
é óbvio que é uma falha, mas não me pareceu um frangaço aço igual a gente viu lá em Sergipe. Eu depois quero até rever o lance, mas foi uma falha, obviamente. Se o goleiro estivesse em boa fase, se olharia para esse lance de forma diferente. Mas como você acumula com o primeiro jogo, você acaba não conseguindo isolar esse lance. Tipo, você está na boa fase, teve que sair, você chamaria de infelicidade. Mas na hora que ele falha no outro jogo e acontece isso, você consegue... É difícil achar que são lances isolados e não que estão ligados, né? Assim. Perfeito, mas você resumiu o que eu queria dizer, é exatamente isso. Talvez se a gente não tivesse com a lupa em Rock Kennedy, a gente poderia passar o lance e dizer aqui, foi um pouco de azar, infelizmente a bola acabou passando por baixo das pernas dele ali e tudo mais. Mas quando você soma tudo, não tem como você não levar em consideração que é o mesmo goleiro que já falhou na rodada passada e que não só na rodada passada, num lance decisivo no Pernambucano também falhou. Então você soma tudo isso, não tem como ser diferente. Mas o que eu ia dizer é que mesmo tendo essa falha clamorosa de Roqueiro, não sei nem se clamorosa, mas uma falha definitiva, a gente também viu... Não, só para voltar nesse ponto. Clamorosa para mim é no jogo de ida. De hoje eu achei falha. Acho que estava muito próximo. Isso. Acho que estava muito próximo dele. Falha, acho que clamorosa, a palavra clamorosa é do jogo de ida. Concordo. Então teve a falha, mas o Santa também, como um todo, no seu sistema defensivo, deu muito espaço para o Sergipe nessa jogada. A gente viu o Sergipe ter tranquilidade para armar a jogada. E não foi só nesse lance. A gente reverbera mais esse lance porque foi um lance que gerou um gol que colocou o Santa em todo esse roteiro que a gente já até falou aqui. Mas assim, tiveram outras oportunidades em que o Sergipe teve mais espaço do que deveria ter. Então, até falando um pouco aqui, projetando para o futuro, o Santa vai precisar resolver esse problema. O Santa tem hoje um meio-campo que dá muito espaço, um time muito espaçado. A gente viu o Thiaguinho, por exemplo, que entrou no segundo tempo e que deveria ter participado melhor nessa marcação, até por estar descansado na partida, dando muito espaço ali no lado direito para essa jogada. E a gente viu um Natan, por exemplo, como o Gabriel Itajara bem lembra aqui, dando espaço para o jogador do Sergipe chegar sozinho para a finalização. Porque por mais que tenha tido a falha de Rock Kennedy, como a gente falou, o Maestro foi bem preciso, né? Foi um lance a queima-roupa ali. O cara sozinho contra Rock Kennedy. A bola passou por debaixo das pernas, mas se a bola vai no outro lado ali e acaba entrando, seria um gol completamente normal, assim, de ter acontecido, dado a situação clara que o jogador do Sergipe teve. Então, uma falha ali da equipe do Santa, que depois disso, depois desse gol, assim, basicamente não teve nenhuma chance de fazer o 3-1. Pouco tempo depois disso, Cabo aciona o protocolo desespero, que a gente até tinha falado aqui no programa passado, que foi ter Ariel e Thiago Galhardo em campo juntos. Thiago Galhardo fazendo um papel mais recuado como camisa 10 e Ariel entrando na frente, mas não funcionou. Definitivamente não funcionou. Eu acho que Cabo até errou, porque quando ele tira Giovani e William Júnior juntos, o Santa Cruz ficou basicamente uma equipe que tinha dois jogadores que poderiam definir jogadas, mas não tinha jogadores para colocar aquela bola na área, para dar a possibilidade desses jogadores definirem a partida. Porque o Santa Cruz, naquele momento, ele abdicou de dois jogadores na marcação, que era um ônus inegociável. O Santa Cruz teria esse ônus ao colocar os dois em campo, mas ao mesmo tempo o Santa não soube aproveitar esses dois jogadores. Noves fora a atuação abaixo, que a gente vai discutir depois quando chegar no campinho, principalmente de Ariel, mas assim, você viu que o Santa não tinha, por exemplo, alguém para colocar a bola na área. Os dois laterais do Santa naquele momento mal subiam. Natan, inclusive, eu achei bem discreto na parte ofensiva hoje. Subiu muito pouco. Yuri Ferraz, que depois entrou no lugar de Totti, claramente estava numa vocação muito mais defensiva do que ofensiva. Os pontas, você tinha Thiaguinho que não estava bem, e Giovani, que era o outro ponta, não foi substituído. Então o Santa ficou numa situação... Renato não entrou tão bem quando a gente fala dos 90 minutos. Então o Santa realmente não conseguiu criar jogadas. Teve até chances de escanteio, mas escanteios muito mal batidos. O William Júnior, por exemplo, que era o cara de bola parada, que estava mais funcionando, não estava mais em campo e realmente não funcionou. O Santa terminou o jogo com esse placar, foi para os pênaltis e aí nos pênaltis Rock Kennedy conseguiu se consagrar, né, conseguiu recuperar a confiança. Rock Kennedy, que eu já tinha falado aqui, né, que não tem o histórico em cobranças de pênalti que Felipe Alves tem. Felipe Alves é um goleiro conhecido por causa disso. E lá no bar, inclusive, ficou aquela apreensão. Será que ele vai guardar essa última mudança para colocar Felipe Alves? Até a entrada de Yuri Ferraz
já na reta final ali, de fato tinha que entrar, porque Totti estava extenuado, a gente viu quando ele saiu de campo, mas estava aquela expectativa, será que ele vai ativar a carta Felipe Alves? Aí alguns torcedores até perguntaram, Arthur, ainda tem uma mudança? Veja, mudança a mais aqui só se tiver protocolo de concussão. Então, teve até um zagueiro do Sergipe que na reta final ele fica caído porque tem um choque de cabeça. Eu até disse, veja, se o Sergipe for tirar esse cara, o Santa ganha também outra mudança, e aí poderia ativar o protocolo de colocar Felipe Alves. Aí o pessoal até disse, ou então o Santa mandar a Roqueira e dar uma cabeçada na trave para fazer a troca aí, mas assim, o Santa obviamente não tinha nenhuma mudança, e aí foi com o Rock Kennedy, um goleiro que, como eu disse, não tem o histórico de Felipe Alves, mas tem um histórico menor de boas aparições em defesas de pênalti, tá? Ele teve, por exemplo, recentemente, no começo do ano, um pênalti contra o CSA, que ele defendeu no amistoso do Santa Cruz contra o CSA, e ele teve também uma participação na Copinha, na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2020, onde o Santa passou, eu acho que foi do Atlético Goianiense, teve alguma equipe assim que o Santa passou no mata-mata com o Rock Kennedy se destacando na cobrança de pênaltis, como ele fez hoje. Se destacou, fez 2 defesas, e você via que era um goleiro. Lembrou um pouco de Bu Martinez, assim, no sentido. Não estou fazendo a comparação dos goleiros, mas no sentido de fazer aquele antijogo, sabe? Assim, fazer Detalhe, ele aquela levou catimba. amarelo. Eu posso estar muito enganado, mas a regra, ele tomou amarelo por fazer aquilo. E ele poderia continuar fazendo aquilo o resto da noite, que não pode dar Que o não segundo podia amarelo, ser não pode, expulso. porque não pode ser expulso. Assim, ele Exatamente. é uma regra para não tirar o time goleiro. Então, assim, na hora que ele levou o amarelo, beleza. Mas ele se repite a mesma coisa numa lógica, dá outro amarelo. Não, na disputa de pênalti não pode. Exatamente. Fez muita catimba. Muita catimba. Levou amarelo, inclusive, por causa disso. Mas fez muita catimba desde a primeira cobrança, falando com os jogadores, provocando os jogadores da equipe do Sergipe, dentro do gol também, fazendo aquela catimba de movimentação e tudo mais. E realmente acabou se garantindo, fazendo 2 defesas aí muito importantes para a equipe. E o Kennedy foi muito importante para. O Santa Cruz nunca esteve em desvantagem na cobrança dos pênaltis. E o Kennedy é um personagem fundamental para isso, porque a verdade seja dita, olhando para o outro lado, o goleiro do Sergipe me pareceu também um goleiro bom em defesas de pênalti, porque ele foi no canto certo em quase todas as cobranças. E assim, as cobranças do Santa Cruz ruins, ele foi lá e defendeu. Tanto a cobrança de Ariel quanto a cobrança de Eurico realmente foram cobranças ruins da equipe do Santa e o goleiro do Sergipe foi lá e se garantiu. Então, não foi uma disputa de pênaltis fácil, muito longe disso. Na verdade, o confronto como um todo não foi, mas o Santa conseguiu essa classificação. Mas é importante a gente fazendo a análise aqui de forma mais técnica, tem muita coisa a melhorar. Depois a gente vai fazer a projeção para frente, próximo confronto, mas o É. Santa ainda mostrou muitos problemas que ele mostrou também na semana passada. Arthur, até pegando esse gancho já, Celso, seguindo aqui. Fica à vontade, Porque mestre. de vez em quando a gente faz algumas análises, eu vou tentar tomara que a galera entenda a minha linha. A gente, quando faz no esporte, a gente desce o sarrafo. A gente desce o sarrafo no esporte. E é como se fosse. Como, assim, não vê problema, porque e a galera meio que entende, são caras que estão são mais ligados ao esporte, e como se não. E como se. Tem muito disso hoje em dia, né? Assim, como se fosse mais aceitável. Aí, se é de um cara de outro time que faz, aí parece que o cara tá fazendo por clubismo, ou tá fazendo porque tem um sentido obscuro, tá fazendo seguindo outra linha. E isso, por vezes, em alguns momentos, em vários momentos, muitas pessoas acabam evitando tocar no assunto porque só gera estresse. Mas, de vez em quando, você precisa colocar o dedo na ferida. Por exemplo, não dá para tratar essa classificação. Porra, agora não sei o que, tal. Pô, a classificação ela traz uma camada de alívio enorme pela forma como foi, porque ela se desenhou menos dramática. Com 2 minutos, parecia que o time ia classificar nos 90 minutos, abre o placar para se classificar nos 90 minutos, aí leva um gol. E detalhe, ainda teve 2 contra-ataques do Sergipe, que só não ficaram contra-ataques mortais, porque o último passe foram 2 últimos passes bizonhos. Um cara deu um cruzamento assim, que levou um esporro de Dico Uli, que estava na frente, e o outro foi o Jefinho, que roubou a bola. Detalhe, ele rouba a bola ali pelo lado direito. Eram 3 do Sergipe contra 2 do Santos, o terceiro do Santos se aproximando, e o cara não tocou até ser desarmado. Então, em um 2-2 ali, assim, não era nem pênalti, acabaria. Os 180 minutos do Santa Cruz contra o Sergipe não foram bons.
Assim, não foi uma boa atuação do Santa nos 180 minutos. Então, assim, na hora que você ultrapassa, e Arthur fez muito bem, só estou querendo dizer assim para dizer, eu achei assim que o Santa Cruz passou muito longe de gerar uma confiança em acesso. Vou ser bem direto aqui. Eu acho assim que a classificação de hoje, ela como é o mata-mata, né, a partir de agora, então faz que toda fase o campeonato recomeça. É que o Santa vai ficar disputando campeonatos de 2 jogos até subir. Então, zerou o processo, são campeonatos de 2 jogos. Nesse novo recomeço, que será contra o Altos, que o jogo de volta vai ser lá no Piauí, inclusive, não me parece que o que foi apresentado contra o Sergipe seja suficiente para se classificar. Porque eu achei muito pouco. Foi muito mal no jogo fora de casa e no jogo com a atmosfera a favor, onde o time do Santa conseguiu usufruir essa atmosfera a favor em alguns momentos, mas na hora se perdeu muito. Eu acho que a torcida apoiou a detalhe. De vez em quando a torcida parece que esfria e o time vai junto. Eu não acho que isso aconteceu, não, tá? Até porque, como o Santa Cruz abriu o placar muito cedo, a atmosfera foi favorável a tarde inteira. Mas acho que nem com essa atmosfera favorável a tarde inteira isso se traduziu num bom futebol dentro de campo. Ariel entrou como um centroavante que não joga há muito tempo, um centroavante de 37 anos, assim, paradão e tal, brigando pela bola. O primeiro cartão de visita de apresentação do cara acabou sendo um pênalti desperdiçado, para a sorte dele avança, senão o cara teria estreado hoje, acabado já hoje. E por exemplo, ele não foi uma estreia para ser Ariel e Galhardo. É situação do jogo, como a gente falou. E aí, Marcelo Cobbe chegou a uma situação de jogo. Acho que Galhardo, detalhe, com esse gol que ele fez, mostra que na parte técnica você não tem como abrir mão desse jogador. Você precisa condicionar as outras coisas que ele vai entregar, como uma intensidade maior na marcação. Mas assim, eu confio mais em Galhardo recebendo a bola ali do que em Ariel, tá? Assim, na hora que chegar para dar um tapa naquele, um definidor nessa parte técnica. E eu acho que o Santa Cruz vai precisar melhorar muito contra o Altos. Por quê? Finalizado esse confronto da segunda fase, veja, foi uma disputa de pênalti, na qual, na segunda alternada, que a disputa acabou. Acabou a primeira série 3-3, foi para a segunda, virou 4-4, o Santa faz 5-4 e o Sergipe desperdiça. Tivesse feito ali o Sergipe e de repente termina 6-5, ou seja, vai para a terceira alternada, a gente estaria aqui. Porque o futebol é o mesmo, tá? O pênalti é desempate, o futebol seria o mesmo. É óbvio que a gente estaria dizendo aqui que mereceu ser eliminado. Que a gente está dizendo, o comportamento do Santa Cruz, no 180, comportamento acho que atrela também a parte de entrega. Eu acho que não faltou disso, não. Acho que faltou realmente técnica e a parte coletiva. Eu não acho que faltou disposição, não acho que faltou. Acho que todo mundo se entregou ao máximo. Mas a parte coletiva do time e a parte técnica de vários jogadores, isso aí ficou muito abaixo. E se o Santa tivesse perdido, mas se tivesse perdido a disputa de pênaltis, a gente estaria descendo um sarrafo aqui. A gente estaria dizendo, não dá para jogar, não dá para fazer um mata-mata. O jogo que fez no Batistão e na volta com 35 mil pessoas na arena, na hora que abre o placar, toma um gol e se perde completamente no jogo, porque se o Santa foi melhor no primeiro tempo, no segundo tempo ele fica muito mais parelho, mas ele fica parelho a partir da deficiência técnica, porque o Sergipe ganhou um jogo e conseguiu jogar a disputa dos peitos, também jogando mal, tá? Assim, o time do Sergipe é limitadíssimo tecnicamente, assim, a quantidade de passos errados do time. Então, assim, foi um confronto nivelado por baixo, no qual o Santa, ele precisa, zerou o campeonato, vai para a terceira fase. O que o Santa Cruz apresentou contra o Sergipe não será suficiente para chegar na quarta fase. O Santa Cruz, porque, detalhe, nessa passou dos peixes, mas eu não consigo imaginar que 180 minutos com esse desempenho, estou falando no geral, é óbvio que o Santa Cruz teve bons recortes, mas eu estou analisando que de uma forma geral, em 180 minutos, na hora que você traça uma média, a média do Santa Cruz foi de uma atuação ruim, na minha opinião. E isso vai ser, isso acho que é insuficiente contra o Altos. Claro, Ariel estreou agora, é um jogador, Renato foi subutilizado, jogou contra o 13, foi expulso e não jogou contra o jogo de ida contra o Sergipe, entrou agora no decorrer. Será que pode ser um cara que pode ganhar a posição? Não sei. Mas o Santa não vai ser tão modificado assim contra o Altos. O time vai ser basicamente esse. Essas peças, Renato que chegou agora, fez 2 jogos, Ariel que estreou hoje, esses caras provavelmente não serão titulares contra o Altos. Eles poderão ser utilizados no decorrer como foram utilizados hoje, mas provavelmente a base do Santa, 90% do time será o mesmo que começou hoje. Então, o que o Santa precisa naturalmente é uma resposta técnica melhor. É óbvio que a gente está analisando um jogo que é da quarta divisão e existe uma limitação
inerente à divisão que o jogo está, mas mesmo Exatamente. eu vou dizer que, detalhe, eu passei o sábado vendo o jogo da quarta divisão. Eu vi Inter de Limeira, Marcílio Dias, vi Português e Misto, e vi o Santa Cruz, e tudo, um na tela e outro no celular. Vi 3 jogos da quarta divisão, todos eles com muitos erros, assim, mas em alguns momentos, alguns times conseguem desempenhar alguma coisa, tá? A Inter de Limeira, que foi a gente até avaliou, eu gravei com o Arthur a pré-rodada, Celso. E a Inter de Limeira foi uma das melhores campanhas da primeira fase, e a gente apontou como uma favorita até para o acesso. Embora tenha sido rebaixado do Paulista, mas enfim, mas na Série D tá indo bem. É tipo o central do brasileiro, até aqui, pelo menos. E a Inter de Limeira, ela leva 1-0 com 5 minutos, lá no Major Levi Sobrinho, que é o estado lá dele, né, de Limeira, perde um jogador numa expulsãozinha mandrake, assim, aquele empurra, o cara cai, o jogador fez um teatro gigantesco, o juiz deu um vermelho, não tem VAR, não tem nada, assim, bizarro, assim, o juiz fraquíssimo. E o time conseguiu virar o jogo com 1 a menos, merecendo a virada, e o gol da Inter de Limeira, que faz tempo, vou dizer que faz tempo para dizer que eu já vi alguma vez, mas a verdade é que eu não me lembro. Porque se o pênalti for o último lance, o cara fizer um gol de pênalti, o último lance, tá, o jogo acaba. Mas se um jogo for de outro lance, geralmente bate o centro. Eu nunca tinha visto isso. O cara da Inter de Limeira virou o jogo com um gol da Intermediária, um gol de falta, aos 50 do segundo tempo. Era o último lance. Não, 49, enfim, era o último lance do jogo. Mas como não era pênalti, eu imaginava que ia ter o centro. Não teve centro, não. O cara fez o gol e realmente, depois do gol, não acabou o jogo ali. Com 1 a menos, aquele time, eu disse, você consegue fazer uma coisa diferente. A Portuguesa, embora tenha sido eliminada dos pênaltis, mas ela jogou, ela merecia ter tido até um resultado melhor, mas aí foi, como já falei aqui, ela deu uma pipocada na disputa de pênalti. O Santa, eu acho que fez esse papel, não. Eu acho que o Santa tem um gol contra, assim, ele larga nesse início de jogo, o jogo se abre completamente, constrói para fazer o 2-0, até detalhe, o Santa ele merecia ter feito o 2-0 mais no primeiro tempo do que no momento que saiu no segundo tempo. Exatamente. Mas na hora que construiu o resultado, e detalhe, a Inter de Limeira não construiu o resultado, 1-1, estava levando a disputa para os pênaltis, o time com 1 a menos. Esse gol que eles fizeram aos 49 do segundo tempo classificou o time, porque estava indo para a disputa de pênalti. E a Portuguesa precisava vencer o jogo para ir para a disputa de pênalti também. E ganhou por 1-0. Fala baixinho aqui, viu, Cássio? Sequei a Inter de Limeira e a Aparecidense demais, meu amigo. Mas a Inter de Limeira, na hora que estava 1-1, o Marcílio Dias, eu acho que não chegou perto assim, de tirar a Inter, tá? Assim, ficou assim. Eu nem vi o jogo, mas eu no aplicativo, que foi... Esses jogos começaram de 4 da tarde, né? Aí quando deu o intervalo do jogo do Santa, foi quando terminou essas partidas, tanto da Portuguesa, quanto o Inter de Limeira, quanto a Aparecidense. Eu disse, pessoal, todo mundo focado aqui para cair os 3. Só deu para cair a Portuguesa. Seria bom, até porque, pensando no mata-mata das quartas de final, da pontuação, por exemplo, a Aparecidense e Inter de Limeira que passaram, assim, deverão ser lá na frente mandante. Mas, enfim, tem outros confrontos, são 16 confrontos nessa fase, mas eu vi 3 assim, nesse momento, vou ver o quarto amanhã, vou ver o do Central também amanhã. E assim, eu acho que dá para se comportar melhor. Detalhe, eu acho que o Santa Cruz tem condições de se comportar melhor, porque conseguiu fazer isso em algum momento dessa campanha. A questão é a seguinte, o Santa passou do Sergipe, mas parece que o Santa está vivendo ainda o retorno da primeira fase. O Santa não está conseguindo virar a chave para ser o time que ele chegou a ser no primeiro turno. Reengrenar, né? O time do retorno, Celso, foi um time que jogou mal a maioria das vezes. Isso. E eu acho que isso aconteceu contra o Sergipe. Passou, mas eu acho que foi muito mais o Santa do retorno do que um vislumbre do Santa do turno. E, obviamente, esse time que fez aquele primeiro turno está ali ainda, esse time tem essa capacidade. Agora, eu acho que precisará ativar essa capacidade para fazer esse jogo contra o Altos, que vem muito bem, tem um mando de campo muito bom no campo ruim e tal, lá o Lindolfo Monteiro, mas que o jogo de volta vai ser lá. Então é isso. A classificação do Santa Cruz foi merecida. Veja, a classificação foi merecida, a festa foi bonita, tudo isso é verdade. Mas isso tudo vem, na minha opinião, pelo menos, isso tudo vem junto com a atuação ruim, porque você pode ter uma classificação merecida com a atuação ruim e pode ter uma festa bonita com a atuação ruim. Não, essas coisas, uma não inviabiliza a outra. Nesse caso do Santa, são coisas que aconteceram tudo junto. E esse time tem condição de fazer mais. Eu acho que Galhardo, por exemplo, a gente daqui a pouco vai entrar no campinho. Galhardo, o papel dele, eu acho que ele deu um oscilado, mas assim, o gol que ele faz, a personalidade de bater a disputa de pênalti, tem enchido o saco de todos os cobradores do Sergipe. Eu acho que ele viveu muito esse mata-mata, sabe?
Eu acho que, Thiago, eu acho que é preciso isso. Eu acho que alguns jogadores talvez não tivessem, assim, entendendo que aquele poderia ser o último jogo do ano. Não, assim, que, se perder, daqui tem a próxima. Não, ali, o ano do Santos poderia ter acabado ali em dia 9 de agosto. E agora vai se estender até os 2 próximos fins de semana, né? Aí a gente vai saber se vai ser 16 ou 17 ou 23, 24. A CBF vai definir essa data, mas são mais nos 2 próximos fins de semana. Precisará jogar mais e, insisto, tem condição de jogar mais. Não tem condição de jogar tão mais assim, mas tem condição de jogar mais do que foi visto diante do Sergipe. Muito bem. Eu acho, se vocês não tiverem mais nada a complementar, inclusive aqui já olhando para frente, como a gente já vem fazendo aí, acho que a gente pode ir para o campinho, né? Para a gente fazer a análise dos desempenhos individuais. Muito bem. Eu acho que vai ser... Eu estou curioso, tá? Para saber o que vocês acharam de Rockennedy, né? Porque eu acho que vocês falaram tudo. O Maestro foi muito feliz quando disse que quando a gente vai analisar a falha de Rockennedy, a falha clamorosa do jogo de ida vem junto, né? E é falha. É um chute muito em cima, né? Já dentro da pequena área, um bate-rebate ali, mas passa por baixo da perna e é aquela falha mais clássica, assim, né? Não é clamorosa, como vocês também falaram, mas é uma falha. E, ao mesmo tempo, foi o destaque, né, dos pênaltis. Não só pelas defesas que fez, mas pela forma como soube usar a regra, né, como o Maestro destacou. Foi até onde dava para ir, fez o que pôde para desestabilizar os adversários. Tinha feito 2 vezes antes, não tinha dado certo, mas na terceira vez deu certo. E ele conseguiu classificar o Santa. Então, Arthur, queria saber como é que você vai analisar Rockennedy nesse cenário. Talvez seja a análise mais difícil, tá? Né? Desse campinho aqui. A gente está começando pela missão mais complicada, porque na análise dos 90 minutos, eu acho que Rockennedy levaria aqui o laranja. Não seria para mim um muito mal, porque talvez não tenha sido a falha tão clamorosa como a gente falou, usando esse mesmo termo, mas obviamente que foi uma falha definitiva, né? Uma falha que é muito importante para o placar, né? Definidora, melhor dizendo, porque decisiva, exatamente, porque assim a gente está falando de um jogo que poderia ter sido a última partida do Santa Cruz em 2025 e poderia ter sido por causa desse lance de Rockennedy. Só que ao mesmo tempo ele foi o herói na cobrança de pênaltis, né? Então eu acho que dá para colocar aí o razoável meio que na média, sabe? Tipo, ele fez a besteira e depois ele mesmo se salvou da besteira que fez e conseguiu se recuperar ali na disputa de pênalti. Eu acho que o razoável aí, para pegar os 2 lados da moeda, eu colocaria essa avaliação para Rockennedy. Mas assim, se o Maestro tiver uma opinião diferente, eu estou aceitando também, porque eu não tenho muita convicção, não. Eu aceitaria o bem. Eu aceitaria o bem, sabe por quê? Ele falhou. Eu acho que ele falhou. Não é uma falha clamorosa como foi do primeiro jogo. Mas, por exemplo, ele ganhou a posição. No mata-mata, o Santa Cruz, ele falhou. Ou no mínimo ele ganhou, ou no mínimo vai ser o titular da disputa de pênalti. Veja, se o Santa for para a disputa de pênalti, assim, a parte dele. Ele também é muito pegador de pênalti, né? Mas não, assim, Maestro, assim, precisará não tem ser. como Felipe Alves voltar agora. Não tem como. Assim, não, então. Mas você tá certo. Você tá certo. Ele ganhou a posição. Você tá certo. Então, eu iria de bem, mas veja, é um bem que todo mundo sabe, é um bem por causa dos pênaltis. Não, a gente, assim, basta ter assistido o jogo. Quem assistiu o jogo sabe, o cara falhou. Mas ele fez ele não eliminou o Santa, ele foi para a disputa de pênaltis, e na disputa de pênaltis ele acabou com um saldo positivo, porque ele cometeu uma falha e ele fez a parte dele 2 vezes. Perceba que o Santa poderia ter classificado já na série, na primeira série, a série regular de 5 cobranças. O Sergipe perdeu 2 cobranças e detalhe, quando o Sergipe perdia a cobrança, Celso, o Santa já estava em vantagem. Ou seja, o Sergipe perdia a cobrança para o Santa abrir 2 gols de vantagem. Aí o Santa das 2 oportunidades, uma delas para fora e outra numa defesa de Rockennedy, ele, assim, o Santa não colocou. Aí vai para as alternadas, ele pega de novo e detalhe.
Ele pega encerrando, né? É só para deixar claro assim, a Isso, classificação do isso. Santa ela não foi finalizada com o quinto gol. Ela foi finalizada com a segunda, com a defesa. Então eu iria de bem. Obviamente Vamos com do todo bem. o ressalva, mas a disputa de Eu pênaltis vou eu de acho que bem também, para Vamos do bem. desempatar. A ordem dos fatores ali importa. Pô. A imagem positiva do ótimo. A ordem dos final. fatores importa, inclusive. Perfeito. A forma como termina ali é decisivo, ele vai maior, né? E destaque também para o goleiro do Sergipe, né? Que foi em todas as bolas. Sim. Foi em todas as bolas. Eu achei que ele estava mais perto das defesas do que Rock Kennedy. Né? Não foi Exatamente. Eu tive exatamente essa Não, não foi sensação, não, Celso. pô. A de Galhardo, ele caiu pro lado direito, Galhardo deslocou. Acho que foi. Acho que só a de Não, A de Galhardo Galhardo, mesmo. sim. Só a não, de na verdade, Galhardo. Celso. Não, Perfeito. e Porque, Os ó, eu outros. me lembro de Tiaguinho ele só e tava caindo pro Renato, lado, pô, ele só tava caindo pro lado direito. mas eu me Não, lembro de Tiaguinho ele e foi em Renato ele todas. ter acertado o lado. Isso. Eu me lembro que Ele foi essas em duas ele Não, aí ele acertou. acertou, Eu ele só só tinha pulou pra esquecido a esquerda a de primeira Galhardo. vez na quarta cobrança. Isso. Mas ele foi bem tava- nas cobranças, tá? E foi bem dentro nos 180 minutos também. Foi Lá também. em Aracaju, ele foi o melhor jogador do Eu Sergipe. acho que ele Hoje deu uma também fez uma farrapada boa partida. gigantesca, Alan, num, ele chuta, ele se banana com a bola, Isso, o lance que repõe Giovani mal perdeu, né? Que e Giovani Giovani perdeu perdeu o o gol. primeiro Aí, gol. detalhe, ele Isso. fez uma boa defesa, É, mas a partir de uma besteira sim. que ele tinha feito. Então vamos de Isso. bem aí para Rock Kennedy. Traz a mensagem aí de Pedro Acazé. Abraço para o maestro Arthur e Celso. Hoje é só alegria. Rapaz, Pedro tá turbinado aqui também. Deve estar fazendo companhia Arthur. Tem até um superchat também da galera que assistiu o jogo com Arthur. João Vitor Cabral. Mandando um abraço para Arthur diretamente de Itaim Bibi. Ah, não sei se ele assistiu o jogo com você. Ele estava com você? Assistiu, tava lá no bar. Tava lá no bar. Um abraço aí pra João. Mora em Maceió. Tava esse final de semana aqui em São Paulo, foi assistir o jogo com a gente. Um abraço aí pra ele. Eu acho que Rodrigues, a mensagem logo abaixo de João Vitor, também trouxe essa. Também estava assistindo com Arthur. Dali, Isso. meu velho, Guilherme aqui. Acho que é Guilherme Boa, Rodrigues. boa. Um abração aí também. Tava lá. Nesse sofrimento de hoje. Olha aí. Massa, galera. Vamos agora para a linha baixa do Santa Cruz. Totti foi um Totti dos velhos tempos, né? Um Totti que foi acima da média das apresentações dele na temporada. Isso. Eu fico na dúvida aqui em Totti se é Eu um iria de amarelo, achei ele razoável. regular. Eu acho que é um razoável. Assim, eu não acho que chega, não jogou bem. Mas foi um Totti de fato acima da média dele, até porque se a gente for pegar a média de avaliações de Totti Foi aqui, mal e vai muito estar mal. mais para vai estar mais para um laranja ou vermelho do que para um amarelo. Isso. Se doou muito em campo, saiu do campo extenuado. A gente viu quando entrou ali Yuri Ferraz que realmente ele saiu porque não dava mais, jogou no sacrifício. Então, se for considerar esse contexto, talvez poderia até colocar no jogo bem, porque é o cara voltando de lesão, se sacrificou, correu muito e tal. Mas eu acho que pela atuação em si, o razoável tá de bom tamanho aí, o amarelinho para ele. Tá bom, tá bom. Acho que o Maestro também concorda, né? O Maestro já tinha sinalizado o razoável para Totti. Eurico e William Alves, essa escolha aí de cabo. Eurico, eu acho que o razoável para Eurico. Nos 90 minutos não comprometeu, fez uma partida ok, correta. Teve uma cobrança ruim de pênalti. Poderia pesar aqui na avaliação, mas eu não vou pesar muito isso nele, vou deixar o razoável. Gostei muito da partida de William Alves, viu? Meu zagueiro mostrou que Concordo, acho que foi melhor do que Marcelo Eurico. Cabo acertou em colocar ele como titular. Muito seguro, sabe? Joga sério, é jogador importante para você ter numa decisão como essa. Conhece, é experiente. Para mim, inclusive, ele deveria ser o capitão da equipe. O William Alves deveria ser. É um cara que já conhece a equipe, já está bem na sua terceira ou quarta passagem no Santa Cruz, então deveria inclusive ter a braçadeira aí. E eu vou ficar no jogou bem. Não acho que é tanto para um muito bem, mas gostei da partida de William. Tá? Teve um corte ali no primeiro tempo, num desses lances que Cássio falou de quase que um mano a mano que o Sergipe teve. Esse não foi na reta final, que o Sergipe de fato teve alguns lances ali muito perigosos na reta final, mas teve um que eu me lembro, não sei se foi no primeiro tempo ou comecei no segundo tempo, que deu um corte ali certeiro. Gostei muito da partida de William, tá? Vou colocar o bem porque
Vou deixar o muito bem porque vai vir atuações melhores ainda para frente aí. Eu acho que eu dei uma travadinha aqui para mim, mas vocês estão me ouvindo bem, né? Estamos sim, Sim. perfeito. Perfeito. Então vamos. Totti foi razoável também, tá? Amarelinho para ele. E Natan na esquerda. Natan, eu também fico na dúvida entre o razoável e o jogou bem, tá? Eu vi muito torcedor do Santa elogiando o Natan. Eu achei que ele fez uma partida boa, mas eu achei Natan um pouco discreto ofensivamente. Eu acho que no jogo passado, por exemplo, que ele jogou só o primeiro tempo, eu achei ele muito participativo no ataque, sendo uma peça muito importante para a equipe nesse sentido. Hoje eu achei que ele não foi tanto para frente, tá? O que é que você acha, maestro? Jogou bem ou razoável para Natan? Eu fico com receio também dele ter sido um pouco atrapalhado, porque Giovani esteve mais abaixo, então ele não Veja, conseguiu eu tanto colocaria fazer essa laranja, que eu dobradinha. achei Totti melhor do que ele. E foi. Então, vamos no Eu razoável, então. também. Eu também achei Totti melhor que Natan. Eu, Eu eu, tô eu, entre eu, não- eu razoável. achei pelo menos o mesmo nível. Então deixa razoável. Vamos no razoável, então. Agora vamos com esse meio-campo, Arthur. Gabriel Galhardo, Balotelli e William Júnior. Pronto. Gabriel Galhardo, para mim, foi um dos piores no campo hoje do Santa Cruz. Errou muito, assim, muito, Foi. muito, muito. Na saída de bola, desligado em alguns momentos. Tem um lance no comecinho, assim, eu acho que não tem pouco tempo depois que o Santa faz um gol, que ele vai cobrar uma falta. Que assim, não existe você num jogo decisivo cobrar uma falta daquele jeito. Tem um jogador na frente dele e ele dá um lançamento assim nos pés do jogador do Sergipe. A sorte que depois o jogador desperdiça a oportunidade, mas muito desligado no jogo. Por mim, pode ser o vermelho aí, tá? Para Gabriel Galhardo. Eu achei ele bem abaixo hoje. Muito mal, maestro. Gabriel Galhardo. Sim, um dos mais abaixo, de fato. Como ele tá na foto, né? A foto do primeiro gol, assim, já, como ele tá na foto ali com o Galhardo. Até a foto do blog, por exemplo, mas deu sorte no ângulo da foto, mas naquilo ali não significa não tem uma relação direta com o desempenho no restante da partida, não. Então, muito mal aí para Gabriel Galhardo e para Balotelli, Artuzito. Eu gostei de Balotelli. Acho que foi um Para cara que mim, um se dos melhores doou. do Santa Cruz nessa partida. Exatamente. Eu jogou bem aí para ele, se doou muito dentro de campo. É um cara que é muito importante nesse time do Santa. Assim como Israel era muito importante, era um pilar da equipe, Muito ritmo, Balotelli, né, velho? exatamente, ele é um pilar dessa equipe, faz a equipe funcionar, faz a equipe jogar, dá a sustentação necessária muitas vezes. Eu acho ainda que o posicionamento dele com o Gabriel Galhardo, em termos principalmente da transição defensiva do Santa, precisa melhorar, porque muitas vezes a frente de área tem ficado desguarnecida, mas foi um cara que se doou muito, brigou o jogo inteiro, como é de praxe. Eu acho que ele se recuperou depois de uma atuação não tão boa lá em Aracaju, jogou bem para mim. Jogou bem para Balotelli. E, para fechar o meio, William Júnior. Não gostei dele, tá? Eu achei o William Pô, Júnior acho que ele foi assim. bem no primeiro tempo. Ali cai, não sei, cai É, bastante. eu achei assim. O William Júnior eu tenho pra mim que ele é um cara assim. Primeiro, ele é muito importante na bola parada. E ele vem tendo essa importância no Santa, principalmente nas últimas partidas. Hoje, o primeiro gol sai de uma jogada de bola parada dele, por mais que tenha sido muito mais um demérito do Sergipe do que o mérito do Santa, mas ele tem a participação dele ali. E ele é um cara que consegue jogar no espaço curto. Ele lembra muito jogador de futsal, os dribles que ele dá, sabe? Você percebe que é um cara acostumado no espaço curto conseguir tirar um coelho da cartola e arrumar uma boa jogada. Mas ele parece que quanto mais tem campo, ele se enrola, sabe? Não consegue ter aquela jogada de muita profundidade, dar um sprint ali de velocidade, enfim, não gostei muito nesse sentido. Mas até para fazer uma média com a avaliação do maestro, acho que dá para colocar o razoável então, né, maestro? Eu acho Razoável, então. que aí balança. Porque o primeiro tempo dele ele foi um dos caras mais ativos do Santa na bola parada. Acho que teve o papel dele, mas no segundo tempo, detalhe, ele vai sair e vai cobrar o escanteio, né? Aí saiu E na. é engraçado Eu aquele acho que ele lance, deveria ter porque assim, cobrado. exatamente, era ele que ia cobrar o escanteio, aí ele sai. Aí Giovani vai cobrar o escanteio. Aí Giovani sai também. Aí vai o terceiro E jogador a do cobrança foi Santa cobrar o ruim. escanteio, que foi Tiaguinho, que quando o Tiaguinho estava ainda disse, vai ser horrível a cobrança, e dito e feito, a cobrança não deu em nada.
Então, eu acho Perfeito. que dá para Então. colocar o razoável, e eu acho que vale também nessa avaliação a gente dizer que o Santa sentiu a falta dele depois que ele saiu, tá? Por mais que ele tenha tido os problemas que teve, depois que ele saiu, eu pelo menos senti a falta dele, de ter um cara para conseguir criar um pouco mais as jogadas. Como eu disse, o Santa depois que colocou o Galhardo e Ariel para jogar juntos, não conseguiu criar nada, e para mim isso não é coincidência. Então, razoável para o William Júnior. João Pedro, o que é que você achou dele, Arthuzito? Veja, eu não entendi muito a saída de João Pedro, para ser sincero. Eu não achei que ele estava fazendo uma partida ruim. O Santa Cruz, para mim, inclusive, era o lado onde o Santa Cruz mais criava as jogadas, é pelo lado direito, né? Totti estava apoiando mais, Giovani não estava bem, não conseguia fazer tão bem ali a triangulação com o Natan, e João Pedro participando. Não foi uma grande partida, mas eu não vi essa partida ruim de João Pedro para ele ter saído, sinceramente. Eu vou no razoável. Não acho que ele está no nível de atuação de Balotelli e William Alves, por exemplo, que a gente destacou aqui como os melhores do Santos até o momento. Mas eu achei uma partida ok, tá? De João Pedro. Para mim, por exemplo, entre ele e Thiaguinho, ele ainda seguiria como titular. Eu achei que ele foi mais útil no jogo do que Thiaguinho. Conseguiu levar mais vantagem nas jogadas do que Thiaguinho. Então, para mim foi razoável, João Pedro. Não sei Giovani se mal ou muito Cássio mal? mal. Muito mal não, porque ele é um cara que tenta muito, sabe? Não se esconde do jogo, busca a partida, mas hoje eu acho que ele teve, não conseguiu dar muita sequência nas jogadas. Eu não teria tirado ele, porque eu acho que ele é um dos jogadores que o Santa Cruz pode ter uma jogada diferente, tirar um coelho da cartola, como por exemplo o Galhardo tirou, né, na hora que fez aquele segundo gol. Giovani é um jogador decisivo nesse sentido, mas hoje realmente eu acho que teve numa partida abaixo. Concorda aí, maestro? João Pedro razoável e Giovani mal? Giovani teve uma ótima chance, né? Que é aquele desperdício, aquela que a gente E já. aí, exatamente, ainda tem essa que tem que pesar na avaliação. Né? Ali foi. Faria 2-0 no primeiro tempo. Já ia para o intervalo, uma situação completamente distinta. E João Pedro foi melhor que Giovani. Acho que tá ok essas duas notas aí. E para a gente fechar os titulares, Thiago Galhardo, né? Que mostrou, né, mais uma vez, Arthuzito, que está acima da média, né? Exatamente, assim. Ele decidiu o jogo, dá pra gente falar, porque o gol que ele faz é um gol de muita qualidade. Tem muita gente em cima dele, né? Difícil. Gente Exatamente. na frente também. Marcação em cima, consegue prender a bola ali com ele, faz uma finalização daquela. Cobrança muito boa de pênalti. A gente falou aqui que ele foi o único jogador do Santa que conseguiu deslocar o goleiro do Sergipe. Então é mérito do cobrador. Ele que todas as vezes que cobrou pênalti no Santa Cruz, ele é o cobrador oficial, foi bem. E hoje, assim, talvez Galhardo só ficou os 90 minutos por causa disso. Porque tinha que ter ele ali na cobrança de pênaltis. Porque claramente na reta final ele estava cansado. Talvez fosse um jogo, se você não tem essa componente de pênalti, que poderia ter sido substituído para entrar alguém para dar um pouco mais de gás e etc. Mas assim, foi decisivo. Com a bola rolando, talvez não foi a melhor atuação de Galhardo. De fato, não foi. Mas foi muito importante, né, para um jogo decisivo como esse. Eu vou no jogou bem, tá? Não acho que é o muito bem, porque a gente já viu atuações melhores dele, mas foi importante para a vitória do Santa de hoje. Maestro, concorda aí? Bem para Thiago Galhardo? Bem, na parte técnica, fazendo gol, a mobilidade foi não mais ou menos o que ele vem sendo, mas tendo a contrapartida do envolvimento com o gol das melhores situações, você acaba sendo aceitável. Ele fez o gol dele de pênalti, abriu a série, e como eu falei, na parte mental ele foi uma peça muito importante ali na disputa de pênalti também. A gente não viu, né, porque a câmera não mostrava, mas o narrador falou, ou foi o comentarista o tempo todo dizendo, Galhardo segue na provocação com todos os jogadores do Sergipe que iam para a cobrança, né? Então, importante aí também. A gente sabe que em cobrança de pênalti qualquer coisa faz a diferença, qualquer detalhe pode ser Tudo. definidor. Então, eu fiquei na dúvida no muito bem, eu só não vou dar um muito bem porque a gente já viu ele jogar melhor nos 90 minutos, mas na dúvida, tanto, ó, para mim, William Alves, Balotelli e Galhardo é um bem que poderia ser um muito bem, tá? Eu gostei bastante da atuação desses três. Perfeito. Vamos agora com os substitutos para a gente fechar aqui a análise dos atletas.
Yuri Ferraz, Pedro Favela, Ariel, Tiaguinho e Renato. Eu acho que Pedro Favela e Yuri Ferraz eu colocaria como sem nota. Eles entraram bem na reta final ali, tiveram pouco tempo de jogo, acho que não dá pra gente avaliar muito. Era um contexto de jogo também muito específico ali, reta final, 2-1, jogo nervoso, então seria até um pouco injusto, eu acho, a gente avaliar. Tiaguinho, eu vou colocar um laranja, jogou mal, não gostei da entrada de Tiaguinho, por mais que ele tenha ido bem na cobrança de pênalti, mas não conseguiu dar sequência nas jogadas, errou bastante, tá, Tiaguinho? Assim, se doou muito, é, correu bastante, mas no lance do gol, por exemplo, eu acho que ele dá muito espaço ao jogador do Sergipe para fazer o cruzamento, então achei que o Thiaguinho não aproveitou a oportunidade ali no segundo tempo. Renato, acho que um razoável ali, foi discreto, não teve muita chance também, enfim. É quase que um razoável, porque não participou tanto, teve a cobrança de pênalti, foi bem na cobrança, então, sei lá, é uma avaliação meio quase que café com leite. E Ariel, eu vou colocar um muito mal para Ariel, porque mobilidade muito baixa, vai precisar se encontrar melhor. Até que brigou ali, sabe? Teve até uma confusão com o zagueiro lá do Sergipe, uma hora que ele faz um pivô. Mas assim, muito lento. O Santa Cruz de fato sentiu porque era um jogador a menos na marcação. A bola às vezes Bem abaixo, né? próxima a ele não conseguia fazer o mínimo combate. E para além disso tudo, teve uma cobrança de pênaltis bem ruim ali. Porque a gente pode relevar Eurico porque é um zagueiro. Talvez Eurico estaria longe de ser um dos principais batedores do Santa. Apareceu porque na hora disse: Ah, eu tô confiante e vou. Agora, Ariel, claramente, era um dos principais batedores do Santa. Não à toa ele é o segundo a bater. E teve uma cobrança muito ruim. Entregou muito ali o canto. E teve Telegrafou. exatamente, aquela Telegrafou. cobrança sem muita força. Então, vermelhinho para ele. E é como o Pedro trouxe aqui, e vale a lembrança mesmo. Ariel lembrou um pouco a estreia de Galhardo contra o Sport, aquele jogador numa rotação Abaixo. abaixo, sabe? Parecia que ele não estava na mesma sintonia do restante do time. Vai precisar trabalhar bastante essa semana aí para poder ajudar melhor a equipe nas próximas partidas contra o Altos. Então, Pedro Favela e Yuri Ferraz sem nota, Tiaguinho mal, Renato razoável e Ariel muito mal. A gente finaliza assim o desempenho dos jogadores. Professor Marcelo Cabo, o que é que vocês acharam? Olha, por exemplo, eu acho que ele manteve Roquene, arriscou com William Alves, bancou Totti, sabendo no pré-jogo, Arthur, que a gente fez, eu acho que Marcelo Cabo foi muito dentro de uma ótica positiva, pela expectativa que tinha dentro do pré-jogo. Eu acho que a escalação ele acertou. Para mim foi a escalação 100% correta. Me surpreendeu até, por exemplo, a entrada de William Alves, não esperava. Eu acho que durante a condição do jogo teve alguns erros. Eu não tiraria, por exemplo, o João Pedro ali no intervalo. Não acho que fazia uma partida ruim assim para ter saído. Eu acho que foi um erro ter tirado o William Júnior e Giovani juntos. Eu não vou julgar ele aqui por ter tentado utilizar Ariel e Galhardo juntos, porque por mais que tenha sido A gente chegou a algo falar que não sobre essa funcionou, possibilidade, inclusive, né? De exatamente, recuar seria eu ser Galhardo, engenheiro né? de obra pronta, né? Eu estar aqui criticando por não ter funcionado, quando provavelmente eu, no lugar dele, teria também tomado essa decisão. Eu acho que o erro ali foi tirar o William Júnior e Giovani ao mesmo tempo. Acho que ele dava para ter, por exemplo, tirado um dos dois, visto como a coisa ia andar, para depois fazer a outra substituição. Então eu acho que ele errou algumas coisas ali na condução. Em conjunto, como a gente já falou aqui várias vezes, não foi uma partida boa do Santa. O Santa não funcionou tão bem quanto o time. Mas eu acho que um razoável, tá? Entre o razoável e o bem, mas eu acho que o razoável está de bom tamanho no pacote completo. Porque eu peso aqui também que o Santa Cruz, como conjunto, não fez uma atuação boa para a gente valorizar tanto o trabalho do treinador. Pronto, pelo que eu vi, o maestro sinalizando ali com a cabeça, acredito que ele também concorda aí com razoável. Professor Marcelo Cabo. Fica, portanto, aí para o print, tá? O nosso campinho completinho dessa. Melhor em campo. Vamos colocar o melhor em campo? Ah, verdade, pô. Não estava completo. Estava incompleto. Thiago Galhardo, Balotelli, William Alves. Eu colocaria Galhardo. Galhardo. Galhardo, né?
Perfeito. Tá liberado hoje, viu? Tá liberado, né? Tá liberado. Hoje o homem pode. Foi decisivo. Tá liberado. Se tava esperando o meu ok, tá aqui o meu ok. Eu vou me liberar também daqui a pouco, tá? Para começar os Justo. trabalhos do fim de semana, né, do Dia dos Pais, tá? Queria mandar um abraço em todos, deixar aí um abraço carinhoso no maestro, um abraço também em Artuzito, obrigado pela companhia. A gente teve nessa live a direção do nosso querido Márcio Souza, e eu queria agradecer especialmente a cada um de vocês que escolheu dar o play aqui nesse nosso conteúdo. Se você puder, para não perder também nenhum programa, você sabe, nossa programação é bastante extensa e estamos somente começando, tá? A gente vai dar uma carga agora que vocês vão ver. Você ative o sininho e aí você não vai perder e não vai nenhum conteúdo e não vai depender do algoritmo do YouTube para ter acesso aos nossos vídeos. Muito obrigado a todos vocês e até o próximo. Valeu, maestro. Valeu, Artuzito. Forte abraço. Tchau, tchau.